Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos proteja sempre. No Evangelho de hoje, agradeço, aliás, de falar um pouco sobre o Evangelho de hoje, queria agradecer a você que acompanha nosso canal, que curte, que se inscreveu, que comenta. Muito obrigado, Deus lhes pague, Deus abençoe, né? E é sempre, cada dia, um encontro com Jesus. É muito maravilhoso esse encontro com a palavra, porque é um encontro com a pessoa de Jesus. Encontramos nas suas palavras uma pessoa viva, próxima de nós. Assim como esses vídeos muitas vezes me faz estar próximo de você, e estou agora aqui, durante esse tempo que você acompanha esse vídeo, de um modo psicológico, obviamente. Jesus se faz presente na nossa vida de um modo espiritual, real e real, né? Poderia dizer assim também, para falar que temos que agradecê-lo, essa oportunidade de já conhecê-lo um pouco mais aqui no dia a dia, quando meditamos a sua palavra. Ora, no Evangelho de hoje, Jesus vai a Jerusalém. Essa temática foge um pouco dos temas últimos, não é? Em função da festa de hoje, né? A dedicação da Basílica de Latrão. Mas, então, nesse dia da dedicação, a igreja propõe esse texto dessa ida de Jesus a Jerusalém. E, ao chegar no templo, Jesus encontra os vendedores, os cambistas, e Jesus faz um chicote com uma corda, expulsa aqueles comerciantes de dentro do templo. O texto está aqui na descrição do vídeo, você pode ler ou ir rezar para escutar o que Jesus tem a dizer para você. E os judeus, ao verem Jesus tendo aquela atitude, eles questionam a autoridade de Jesus. Afinal de contas, aquela organização do templo, como ali estava, aquela estrutura de comerciantes, o templo era muito grande. Então, aquela área dedicada à permanência de comerciantes por conta das pessoas que vinham fazer as oferendas e etc. Então, era melhor, mais fácil, os que vinham de longe, chegar no templo, comprar um boi ou comprar uma pombinha e ali oferecer o seu sacrifício, cumprir o seu preceito, do que trazer de casa. Então, isso aí era fato. Outro fato, a questão das lojas de câmbio, né? Precisava, então, trocar as moedas pela moeda que era aceita no templo. Então, também é uma coisa necessária. Mas Jesus, e assim estava organizado o templo. Então, os judeus questionam: quem te deu autoridade para mudar a organização do templo, mudar a forma como nós organizamos aqui? E aí, Jesus responde, quando eles pedem um sinal, que reconstruiria o templo em 3 dias. Destruam esse templo e eu reconstruiria em 3 dias, claro. Ele estava falando do templo dele, o corpo dele, estava falando dele mesmo, como lugar de Deus. Mas não foi assim que eles compreenderam, eles entenderam o templo físico. Mas voltando aqui e falando do templo físico, é interessante a gente perceber, e aqui eu queria deixar os comentários mais profundos para os biblistas, né, para as pessoas que estudaram um pouco mais a Sagrada Escritura, e eu queria refletir nesses poucos minutos aqui com vocês uma outra realidade. Jesus é uma pessoa que o seu zelo, que o seu coração arde de amor pelo sagrado. Jesus ama a sua igreja.
essa chave de leitura para mim seria interessante para a gente aplicar nesses poucos minutos. O zelo pela casa do Pai consome Jesus. Então a gente hoje enxerga nesse nosso Jesus que encontramos diariamente na palavra, uma pessoa apaixonada por Deus, o Pai, apaixonada pelo sagrado, pelo lugar do sagrado. Então ele diz, minha casa, citando um salmo, é casa de oração, não é uma casa de comércio. E aqui nós encontramos um problema, o problema das estruturas. Até hoje também é assim. A igreja cresceu, continua sendo casa de oração, não é? A palavra igreja significa isso, né? Assembleia reunida. E o povo que se reúne para rezar. Rezar como um grande momento do encontro com Deus. Isso é um momento de oração. É um encontro com Deus. Ora, se o templo físico, que é o local onde eu vou para me encontrar com Deus, se está distorcido de sua função, então esse local precisa ser revisado. Esse local precisa ser revisado. E aqui nós estamos diante de um problema financeiro. Então, como eu ia dizendo, a estrutura cresceu, então precisa de dinheiro. Mas o que Jesus está aqui hoje pontuando para nós, para a nossa reflexão, é que nós não podemos colocar o dinheiro acima da proposta principal, que é o encontro com Deus. Então, a minha casa, o templo, deve ser sempre uma casa de oração. A minha igreja deve ser um local para a oração. Muitas vezes, se foca tanto no financeiro, em festas de padroeiro. Claro, como eu disse, precisa do dinheiro, sim, mas não deve ser o principal foco, não deve ser o principal objetivo. É esta a crítica construtiva que esse evangelho faz para nós hoje. É preciso que a nossa mentalidade de católicos, de cristãos, não seja uma mentalidade de um capitalismo selvagem, de juntar, de ter. Não pode ser assim. O dinheiro não pode ocupar um local que não é dele. E aí eu deixo muitas vezes de fazer da minha igreja física, da minha casa, um local de oração para um local de comércio. Não sei como é aí na sua realidade, onde você mora, não sei como é na sua paróquia, mas vou citar aqui um exemplo, uma situação de uma paróquia, aqui no nosso Ceará, e onde eu fiz essa observação, depois comentei com o padre e tudo mais. Então, por exemplo, a missa, isso fora do contexto de pandemia, tá certo? Para a gente entender. A missa vamos começar a missa com social e com uma presença de uma pessoa muito conhecida e com o sorteio de um não sei o quê. Então a missa comparecia 400 pessoas. A missa com o social sem o sorteio de não sei o quê, com a presença de alguém conhecido, a missa era 300 pessoas. A missa sem o conhecido, só com o social, era 200, 150 pessoas. A missa pela missa, sem sorteio de nada, sem presença de ninguém famoso, sem vender pratinho, sem vender comida. Então a missa era 50 pessoas. Resumindo a história, quem ia na missa pela missa, daqueles 450 pessoas,
iam na missa por causa da missa. Os outros 350 iam na missa por outros motivos, mas não pela missa, então não iam para a missa. É esta a situação. Quando a casa de Deus tem seu sentido único, poderia dizer assim, de ser um encontro de oração para ser um encontro de outras tantas coisas. E aí essas motivações não levam as pessoas para a Eucaristia, mas para comer, beber, e o encontro, a conversa, etc. Aquilo que se faz em outros lugares com tanta facilidade. Minha casa é casa de oração, diz o Senhor. Devemos nos esforçarmos para fazer da igreja, sim, sempre e cada vez mais, um lugar do encontro com o Criador, um lugar do encontro com o Pai, do encontro com Deus. Devemos hoje, na nossa oração, pedir ao Senhor: Senhor, dá-me um zelo. Coloca no meu coração um amor ardente à igreja, à Santa Igreja, que eu ame a igreja, que eu defenda a igreja, assim como o Senhor a ama e a defende. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.